Fala, Sardião, tá doido aí, tá doidinho, né? Pra saber se o IBR vai explodir mesmo, de verdade, né? Se vai continuar subindo, se realmente melhorou, se agora vai, né? Posto que foi por isso que você clicou aqui, mas esse canal aqui é justamente pra gente olhar os números e utilizar aqui o Fundamentei e também os fatos relevantes que a própria empresa divulgou para fazer um apanhado geral aí da situação da Oi nesse momento e se essa disparada na cotação realmente teve alguma coisa de relevante ou não, né? Se foi apenas burburinho aí do mercado, como vem sendo normalmente sempre teve na bolsa, né? Em empresas que estão aí em turnaround, ou que saíram de recuperação judicial, ou que estão em recuperação judicial, ou que estão ruins. Então, o objetivo desse vídeo aqui é sempre educativo e nunca indicativo. Então vamos lá e ver a situação atual aqui da Oi. E começando aqui, vou utilizar o Fundamentei para ver alguns dados, mas vamos começar aqui na cotação, olhando aqui no TradingView, que aqui no Fundamentei nós temos a cotação, só que só o fechamento do dia anterior. Tá? Então a gente não vai conseguir pegar aqui o ponto máximo que ela chegou a bater, tanto o IBR3 quanto o IBR4 nos últimos dias, tá? Mas foi realmente uma alta expressiva e a gente vendo aqui no TradingView, a gente viu que a OIBR3 saiu aí basicamente de 1,10, chegou a bater ali 2,54, bateu ali mais ou menos no 1,10 foi no dia 20 de janeiro e no dia 26 chegou a bater 2,54, então subiu aí mais de 130%. E a OIBR4 foi mais ou menos uns 70% aqui, ó. Você vê que é normal, historicamente falando, aqui, ó, no dia que saiu o fato relevante aqui da saída dela da recuperação judicial, a gente vê aqui, ó, no dia 15 de dezembro, ela lançou esse fato relevante no mercado falando do encerramento aí da recuperação judicial, da Oi e suas subsidiárias, e que a concessão da recuperação representou um importante marco para a transformação das operações da Oi em busca da sustentabilidade de longo prazo. Esse é o primeiro passo para uma empresa conseguir sair do buraco que ela estava. Então, não necessariamente que ela conseguiu sair, tá? Ela ainda está num buraco bem fundo, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas realmente esse é o primeiro passo, sair um pouco aí, é como se ela tivesse com uma corda no pescoço e a corda está um pouquinho mais frouxa agora, mas continua no pescoço. E por meio da implementação do seu plano estratégico, com foco em aceleração das receitas, de negócios core e busca de criação de novas fontes de receita, isso é óbvio, né? Para a empresa conseguir se recuperar, ela tem que, como ela vendeu vários ativos, ela tem que tentar recuperar a receita de alguma forma. Então ela vem investindo aí pesado em algumas fontes de receita, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Readequação da sua estrutura de custos, isso é principal, né? Cortar custo, mandar a gente embora, tem que melhorar a eficiência. Isso é extremamente importante para uma empresa que quer mudar o seu rumo. E equacionamento dos passivos operacionais, então renegociar a dívida. Alguns credores assumiram a empresa aqui em 2018, se a gente pegar aqui os dados, deu um lucro aqui de 24 bilhões, quase 25 em 2018, mas foram os credores assumindo a empresa. Então a dívida saiu lá de mais 50 bilhões por volta de 16, chegou a bater 32 em 2021 e agora está por volta de 22 bilhões a dívida do último trimestre divulgado. Então é uma situação muito complicada ainda. E provimento também de soluções digitais e conexões de fibra ótica que visam melhorar a vida das pessoas. Então isso aí elas vêm fazendo, né, décadas, não é novidade, só que outro grande e principal ponto também com essa saída da recuperação judicial foi o principal destaque que ela colocou aqui foi a venda das UPIs dos ativos móveis e infra. A companhia efetuou o pagamento da dívida com o BNDES no valor de 4,6 bilhões de reais, o maior credor individual. Então, esse é um dos primeiros passos, né? Ela vai aí reorganizando a dívida aos poucos, aqui a dívida bruta caindo. Ó, em 2018 os credores assumiram, depois voltou a subir um pouquinho e agora voltou a cair de novo, principalmente aí com o pagamento dessa dívida do BNDES. Tá? Então, primeiro passo feito, saiu da recuperação judicial, a corda continua no pescoço, mas está bem mais tranquilo. Isso foi no dia 15 de dezembro e a gente já vê na cotação aqui o burburinho, né? Saiu lá fechou no dia anterior a basicamente 4,40, já abriu no dia seguinte a 5,20, chegou a bater lá quase R$ 9, então subiu aí praticamente 100% em um dia aqui. O IBR4, vamos ver o IBR3. Ó, o IBR3 também, ó, fechou ali mais ou menos a 1,70 e abriu já a 2,20, chegou a bater quase R$ 3 aqui, então subiu pra cacete também. E é normal nessas empresas, quando saem essas notícias, que, por exemplo, ela vai melhorar, agora vai, não sei o quê, mas quando a gente vê a realidade não é bem assim. E aí logo depois o mercado cai na realidade e a cotação chegou a cair mais do que antes dessa notícia da saída da recuperação judicial. Por quê? Porque vão saindo balanços, vão saindo outras notícias da empresa
e no final vai vendo que não mudou nada. E aí ela chegou a cair mais do que estava aqui antes da saída da recuperação, chegou a bater ali por volta de 3,40 a OIBR4, chegou a bater quase 6, né? Subiu quase 100%, a OIBR3 subiu mais de 100%, e agora está negociando aí na faixa dos R$5, então bem longe ainda dos 3 aí que ela saiu, praticamente, 3,40, mas de qualquer forma continua a mesma empresa de antes, tá? Não é porque ela saiu da recuperação judicial que ela melhorou, e agora ela realmente é boa para ser sócio e faz jus aí o valor de mercado que ela está no momento. Então a gente vê que é uma empresa que está valendo agora os seus 1,4 bilhão, subiu, considerando já a subida desses últimos dias, mas se a gente pegar o histórico de valor de mercado dela, é triste, né? Chegou a valer já 60 bilhões em 2009 e agora está valendo 1 bilhão. Então é muito complicado. Ali em 2009 também, ó, pegar o IBR4, né? Basicamente os mesmos valores. Você vê, uma empresa que aí chegou a bater ali em 2022 5 bilhões e agora está 1. Né? Então, mesmo quem aportou depois de toda essa queda achando que era oportunidade, mesmo assim está se ferrando. Por quê? Porque o que importa são os números, né? A geração de valor para o sócio, que é o que a gente está olhando aqui nessa tabela completa do histórico, que você bate o olho aqui e vê o quanto a empresa é ruim para o acionista. Mas ela está se recuperando e vamos analisar isso agora. Né? Então ela divulgou no dia 31 de dezembro, esse 31 de dezembro de 2022, a nova Oi, material de blowout das discussões com credores, e ela divulgou esse documento num fato relevante, e vem falando, né, que ela iniciou as negociações com os credores e tal, com a ajuda aí de uma consultoria, visando melhorar o perfil de endividamento e continuar com o compromisso da companhia de prosseguir com a execução do seu plano estratégico. Como parte das discussões, a companhia forneceu aos credores uma visão de longo prazo, que é o que eles querem saber, né, se um dia eles vão receber o dinheiro de volta. De 2022 até 2031, divulgado agora no mercado. Mas, no entanto, nenhum acordo final foi alcançado e as partes estão dispostas a continuar as discussões e negociações para a melhora da estrutura de capital, com o objetivo de garantir sustentabilidade a longo prazo da Oi. E ela vem falando aqui mais de algumas estratégias, então um sumário aqui, um resumo geral dos planos que ela tem, né? Então, plano de negócio revisado, considera cenário macro competitivo, refletindo os ajustes e tal. Estimamos que a nova Oi é composta por 3 unidades de negócio, retoma geração de FCO, então fluxo de caixa operacional, EBITDA menos CAPEX, em 2024 atingindo valor próximo de 2 bilhões em 2023. Então ainda é bem fraco comparado ao operacional que ela já teve no passado. Né? Então um operacional aqui de 2 bilhões, um EBITDA de 2 bilhões, sendo que ela já teve aí 10, 9, 7, no período bom que ela já teve aí, né? Antigamente. E aí depois foi caindo, conforme ela foi vendendo os ativos, você vê que a receita, né, o EBITDA vem caindo também, e a receita, quando a receita começou a cair com a venda dos ativos, o EBITDA também acompanhou, né? Então a gente vê essa queda junto aí desses dois indicadores, principalmente porque quanto menos dinheiro estiver entrando na empresa, menor o operacional dela tende a ser. Né? É difícil a empresa cair receita e continuar mantendo o mesmo EBITDA. É quase impossível. Né? E aí, a Oi Fibra deve continuar sendo o motor de crescimento da nova Oi, o crescimento de receita, aumento da margem e tal, conforme ela vai ganhando eficiência nessa operação e escala. O problema é o CAPEX, né? Então, apesar de gerar muito caixa, acaba gastando muito para ela expandir essa rede de fibra, fazer um investimento. Imagina ela ter que ficar quebrando a rua das pessoas para poder passar fibra para chegar na casa das pessoas. Não é um investimento tão fácil. Né? Mesmo que seja por poste ou algo do tipo, normalmente a fibra é subterrânea. Então, é um investimento grande, não é tão simples. Então, por mais que isso gere receita, isso também gera um custo em paralelo. E quando ela pode gerar mais caixa, ao mesmo tempo que ela atinge mais casas pagantes, mas também ela tem que aumentar cada vez mais esses investimentos para chegar nesse ponto de escala que ela quer aqui, e isso demanda um CAPEX enorme. Né? Então, acaba meio que ficando elas por elas ali. E o ponto principal é ela conseguir escalar o FCO num ponto que o CAPEX ele continue aumentando pelos investimentos, mas chega um momento que ela consiga continuar aumentando o FCO sem precisar aumentar tanto o CAPEX. Né? Que ela vai conseguir começar a gerar um valor maior para o acionista dessa forma. A Oi Soluções continuará com foco nas vendas de solução para cliente B2B. Então, esse B2B dela não tem de ser tanto o foco. E serviços legados impactando negativamente o fluxo de caixa até 2025, devido à queda de receita, de concessão da voz fixa associada a despesas elevadas. Então, isso aqui é praticamente um serviço descontinuado dela, né? Cada vez menos telefones sendo usados e tal. E aqui tem o melhor cenário, aqui, a melhor imagem que mostra a nova Oi, essa aqui, ó, o crescimento médio da receita, de um dígito atingindo 13,3 bilhões em 2026. Hoje está na faixa aí de quanto?
acumulado, 11 bilhões mais ou menos, vamos arredondar para 11 bilhões. E aí aqui estão as quebras da receita dela. Então hoje, atualmente, em 2022, 2023, está praticamente 40% fibra, 22% soluções e legado 8%, e ela vai diminuindo cada vez mais, né? Então, ó, esse legado aí 13%, 2024, a fibra já com 70%, e lá em 2031 praticamente 80% fibra, 16% B2B e 4% aí desses restantes de telefone e afins, né? O objetivo dela é ter uma margem EBITDA acima de 20% em 2026, após a eliminação progressiva dos negócios, legados e tal, blá, blá, né? Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Então, digamos que ela consiga atingir esses 13 bilhões de receita aqui em 2026 com uma margem EBITDA de 20%. Isso dá mais ou menos um EBITDA de 2,5 bilhões por ano, tá? Agora ela está com um EBITDA acumulado de 800 milhões, mais ou menos. Ela vai praticamente triplicar esse EBITDA aqui. Vamos dizer que ela consiga atingir aí, no melhor dos melhores, 3 bilhões de EBITDA. 3 bilhões de EBITDA, sendo que a dívida continua pesando, né? Ela continua com dívida extremamente alta, vai continuar na casa aí dos 7, 8, 9 vezes EBITDA, mesmo com o EBITDA 3. Essa dívida atual, né? Se não aumentar ainda mais. E ainda tem, além disso tudo, depreciação e amortização, que acaba afetando o lucro contábil também. Então, cara, acaba ficando um rebuliço. Além da depreciação e amortização ser muito alta, ela já tem um EBIT negativo, por questões aí de, principalmente, CAPEX, dos ativos que ela investe acabam sendo muito depreciados. E ainda tem um resultado financeiro pesando bastante aqui no lucro final. E isso vai acumulando prejuízo ao longo do tempo, que depois acaba sendo muito difícil de reverter. Então, por mais que ela atinja esse plano em 2026, olha aqui na área de valuation do Fundamentei, a gente consegue ter uma noção melhor da lucratividade da empresa. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o IBR, a gente vê que ela tem 35 bilhões de lucros e prejuízos acumulados. Então, o que é isso? Se a gente pegar aqui no Fundamentei a tabela, a gente vai ver que a soma de todos esses prejuízos aqui vão entrando para o patrimônio líquido da empresa. E isso vai deixando ele negativo, então ela tem mais passivos do que ativos. Isso, no caso, seria uma empresa que deve mais do que tem. E esses prejuízos aqui contábeis vão entrando naquela conta que eu acabei de mostrar. Então, para ela voltar, por exemplo, a distribuir dividendo, ela teria que lucrar 35 bilhões. Sendo que, vamos fazer uma conta rápida, se em 2026, dando tudo certo, o EBITDA dela vai ser 3 bilhões, eu estou botando aqui para cima, 3 bilhões para cima. Na conta dela é até menos. 3 bilhões, ela vai ter que 10 anos de EBITDA para poder voltar a distribuir dividendos, sendo que ainda tem depreciação e amortização e ainda tem resultado financeiro pesando no lucro final. Então tem que ter lucros acumulados de 35 bilhões para poder voltar a distribuir dividendo um dia. Então, se o EBITDA vai ser 10 vezes, precisa de 10 EBITDAs daquele lá, mais de 10 no caso. Estou sendo gente boa aqui com os cálculos, hein? Mais 10 EBITDAs para poder voltar a distribuir dividendo, imagina de lucro. Então, cara, é uma conta que vai ser difícil de fechar. A geração de valor está muito complicada. E, sim, não dá, eu particularmente hoje, em 2023, não estou vendo uma luz no fim do túnel ainda para a empresa. Porque, assim, ela pode continuar sobrevivendo e tal, com EBIT, com operacional positivo, mas a geração de valor para o sócio vai ser cada vez menor. Então, não tem nada de, tipo, a cotação agora disparou porque a empresa é outra. Não, ela continua a mesma coisa aqui, não mudou nada, né? E aí, se a gente olhar com mais calma aqui a dívida dela, o que acontece? Com o CDI nessa altura, isso acaba prejudicando ainda mais, foi o que eu falei. Então, o lucro final, ele entra aqui o resultado financeiro. Se o CDI está alto, isso acaba pesando ainda mais para a empresa. Então, se a gente pegar aqui no ITR, no último ITR dela de 30 de setembro de 2022, do terceiro trimestre, nas notas explicativas, vem falando aqui, ó, passivos financeiros. Em 30 de setembro, a companhia e suas controladas possuem empréstimos e financiamentos sujeitos à taxa de juros flutuantes no CDI e na taxa referencial, para dívidas expressas em reais. A companhia não possui empréstimos e financiamentos sujeitos a taxa de juros flutuantes em moeda estrangeira. Então, uma parte da dívida dela é em moeda estrangeira, mas com taxa fixa. E, em 30 de setembro, aproximadamente 30,8% da dívida consolidada contratada estava sujeita a taxas flutuantes. A exposição mais relevante da taxa de juros do endividamento é o CDI. Portanto, uma elevação sustentada dessa taxa impactaria negativamente os pagamentos futuros de juros. Então, o CDI saiu de 2% em 2021 para 13,75% agora, eu acho, tá menos de quase 14% ao ano. Então, cara, 14% ao ano com certeza está pesando cada vez mais, mas aí ela vem tentando aí se virar, ela com certeza baixou aí 10 bilhões de dívida de 2021 até 2022, vamos ver aqui qual foi o trimestre que ela diminuiu mais. Ó, foi ali, ó, no segundo trimestre de 2022 ela já caiu bastante a dívida, agora aumentou até um pouquinho, principalmente por causa do CDI, então é uma situação bem complicada.
né? Então a gente vê aí resultados trimestrais fracos até, chegando até prejuízo, por exemplo, aqui no último trimestre de 2021. Aí soma aí os impostos, às vezes impactam o lucro final. Aí tem a venda aí dos ativos, né, que ela está se desfazendo nas operações descontinuadas. Então, cara, acaba sendo uma... E para talvez um possível FCO aí, que não está nada bom no momento, juntar com o EBITDA em algum momento, que também não está nada bom, está caindo aí nos últimos tempos. Vou pegar o trimestral aqui, ó, queda livre aqui. E qual é o motivo para essa alta toda aqui se a empresa continua nessa situação? Diante do comunicado. E aí o que acontece? Quando tem esses movimentos bruscos aqui na bolsa, a B3 normalmente fica de olho e fala, ó, emite um comunicado para a empresa e fala, ó, quero esclarece aí o que está acontecendo, porque você não emitiu nenhum fato relevante nos últimos dias que estejam condizentes com essa flutuação aqui de subir 20%, quase 30% em 2 dias seguidos aqui, ó. E aí a B3 vai lá, emite um ofício, a empresa tem que responder, e aí, ó, tendo em vista as últimas oscilações registradas com valores imobiliários da empresa, o número de negócio e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado até 26 de 1 de 2023 se há algum fato de conhecimento de Vossa Senhoria que possa justificá-lo. Então a empresa tem que justificar aí o motivo dessa alta. Ali foi a ON e aqui a PN, né? Eu já mostrei ali no gráfico. E a esse respeito, no comunicado do dia 25, né, de janeiro, esse aqui, a Oi falou, ó, até o momento, a esse respeito, ela esclarece que não há fatos ou atos relevantes em seu entendimento que possam justificar possíveis oscilações atípicas no número de negócios e na quantidade negociada de ações da companhia, além daqueles amplamente já divulgados ao mercado. E ela reafirma o compromisso de manter os acionistas do mercado sempre por dentro dos fatos relevantes. Beleza, isso foi no dia 25. Aí no dia 26 de janeiro, respondendo de novo o mesmo ofício aqui, os mesmos dados, a mesma tabela e tal, ela vem e divulga esse esclarecimento aqui, ó. A esse respeito, esclarecemos que ontem, no fechamento do mercado, a companhia tomou conhecimento de requerimento apresentado pelos acionistas Tempo Capital Principal, Fundo de Investimento em Ações, Victor Adler e VIC DTVM, requerentes objeto de fato relevante, divulgado nesta data, em que informaram posição acionária superior a 1% do capital social da companhia. Embora não seja possível para a companhia precisar, é possível que as oscilações atípicas acima mencionadas estejam de alguma maneira relacionadas a esse requerimento e a posição acionárias apresentadas pelos requerentes. Então, como se fosse assim, uma solicitação de assembleia que vai mudar a empresa e vai mudar tudo que eu acabei de falar aqui, né? Vamos ver o que foi. Aí, então, ela emitiu esse comunicado no dia 26 e no dia... vamos ver aqui, que dia que foi? Isso aqui, ó. No mesmo dia 26, ela emitiu um novo fato relevante falando o seguinte, ó. Vem informar as acionistas, o mercado em geral, blá, 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 que no fechamento do mercado tomou conhecimento de requerimento, que eu acabei de explicar, requerendo a convocação no prazo de 8 dias de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias. Reforma do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia para reduzir o número de membros do Conselho de Administração para 7 a 9 membros titulares. Destituição do Conselho de Administração da Companhia e, em caso de aprovação do item 2, a eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato unificado de 2 anos a partir da eleição. A companhia informa, contudo, que os requerentes não forneceram todos os documentos necessários para a convocação da Assembleia. Então, ela vem falando aí, ó, que ela vai solicitar aos requerentes que complementem o requerimento com as informações e documentos pendentes. Então, logo recebidos, o Conselho de Administração tomará as medidas cabíveis para dar processamento ao requerimento dos acionistas. E aí, quando mais de 1% do capital social exige uma Assembleia, a empresa tem que adotar, né, mas ela faz algumas exigências. E se a gente olhar aqui no Fundamentei, a gente vê que hoje a empresa é composta basicamente aí por 3 membros de diretoria, 9 de conselho de administração e 8 de conselho fiscal. E o que eles querem fazer? Diminuir aqui de 9 para 2 do conselho de 9 para 7 do conselho de administração e destituir aqui o conselho e fazer uma nova eleição. Pelo que eu entendi foi isso, tá? E aí mudar esse prazo aqui também para 2 anos, então aproveitando aí que provavelmente vai ter uma nova assembleia do conselho de administração em 30 para votar na galera que vai entrar em abril de 2023. Ó, se a gente pegar 2 anos aí, seria até abril de 2023. Então, acredito que eles querem mudar isso, né? E é isso, né? Então, a ideia é mudar, diminuir 2 membros do conselho. E esse foi o fato relevante que resultou nessa alta toda aqui de mais de 100% da Oi, da ON, 70% da PN, e agora sendo negociado a R$5. Então, o valor de mercado praticamente dobrou aqui, né, nesse período. Então, assim, a empresa vai mudar 2 dias aí
dois membros aí do conselho e o valor de mercado praticamente dobrou. Aí você olha os números aqui, o que mudou? Nada, né? Então, não é isso que vai fazer a empresa sair do lugar, né? O problema é que ela entrou num buraco tão fundo que, apesar dela ter saído da recuperação judicial, ela continua numa situação extremamente grave, né? Os prejuízos não param de acontecer, isso vai aumentando cada vez mais aquela conta de reserva de lucros que eu falei, vai prejudicando cada vez mais a geração de valor para o sócio. O CAPEX, para ela continuar crescendo, ela vai ter que continuar investindo bastante. O FCO para positivar aqui vai estar cada vez mais difícil. Então, cara, cadê a geração de valor para o sócio aqui? Não tem. É uma crença de que no futuro lá pode ser que ela venha a recuperar uma parte desse valor de mercado que ela já teve um dia, mas está longe disso. Está longe, porque assim, a empresa que ela era aqui com 60 bilhões de valor de mercado, ela tinha aqui, ó, vamos tirar os não recorrentes aqui, né? Ela tinha um EBITDA de 4, um lucro de 1, né? Geração de caixa positiva, distribuía dividendo pra cacete aqui, ó, 100% de payout, 95%. Então ela era uma empresa totalmente diferente. Digamos que ela volte aqui para esse EBITDA de 3 bilhões e meio aqui antigamente. Olha lá, 2010, voltamos para cá. Ela não vai ter 1 bilhão de lucro, muito dificilmente por causa dessa dívida aqui. A depreciação e amortização também não vai deixar, né, provavelmente, ó, vai ser muito difícil. E até chegar naqueles 35 bilhões, lá tirar aqueles 35 bilhões de prejuízo, vai ser uma desgraça, né? Então ela pode até continuar gerando, começar a gerar caixa positivo e tal, mas mesmo essa situação tá longe de acontecer. Então eu não acho que todo esse burburinho faz sentido, tá? Para mim a empresa está mais para os R$3 aqui do que para o que está agora. Continua, na minha opinião, sem uma luz no final do túnel para quem quer ser sócio de verdade de uma empresa que gera valor, porque até agora não está gerando nada. E, cara, essa sardinhada vai continuar, né? Jogando a cotação para cima, qualquer noticiazinha é motivo de joga para cima, joga para baixo. E no final, quando você vê no longo prazo, é isso aqui, ó, que ela faz com o seu dinheiro, né? Então, 25 anos menos 94%, menos 99% ali desde o topo, o IBR4 mesma coisa, menos 80% em 25 anos, enquanto que empresas boas valorizam o capital, empresas ruins fazem isso aqui, né? Então, aí cabe a você decidir o que você quer fazer com o seu dinheiro, beleza? Então, é isso aí. Eu já expliquei aqui também algumas vezes nas discussões, fundamentei que eu, como cliente aqui no Rio de Janeiro, eu tenho internet hoje da Oi de 1 GB, nada a reclamar, para mim ela é a melhor fibra aqui na minha região. Já testei Vivo, já testei Claro, as duas são uma porcaria, vão caindo. A Oi é sempre estável, nunca cai. Cara, não tenho o que falar como cliente, não desejo mal da empresa, porque se ela falir, eu não vou ter uma internet boa aqui em casa, então eu prefiro que ela continue viva. Então não estou torcendo para que ela fique ruim, mas eu estou analisando ela racionalmente aqui. Continua uma empresa que não gera valor para o sócio, beleza? Então como cliente, nota 10 hoje, melhorou muito o atendimento, melhorou o aplicativo, cobrança, não sei o que. Hoje você consegue falar com o ser humano. Antigamente, há 10 anos atrás, era impossível. Então, hoje, como cliente, show de bola. Mas como sócio, cara, impossível, não gera valor e tem empresas muito melhores aí para você buscar para aumentar o seu patrimônio no longo prazo, beleza? Então, essa foi uma análise aqui, um parâmetro, uma análise rápida aqui da Oi, de acordo com essa subidinha, que provavelmente não vai durar, né? E mesmo que dure, os fundamentos não condizem com a realidade, né? E não é diminuindo 2 membros do conselho que vai resolver, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima. Valeu!